Tertúlia. Hoje é dia 20 de outubro de 2011, quinta-feira. O verbete é de número 2090 e tem 5 páginas, 44 logias e 18 máximas. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 12 máximas. O tema é para momento impactante. A especialidade é a extrafisicologia. A definição: o para momento impactante é o instante extrafísico da consciência, consciex ou consim, de pináculo evolutivo inesquecível, com mudança e reciclagem evolutiva para melhor. Agora, o baque intraconsciencial da vivência do alto impacto. O abalo para melhor na mundividência. A revisão dos autovalores, a reformulação das autoconvicções, a redefinição dos autoposicionamentos, a modificação do repertório etológico, o conjunto de ações e medidas derivadas do para-momento de impacto, mensurando o grau de aproveitamento da para-experiência impactante. O ensejo para impacto terápico. O ato impacto terápico extrafísico oportuno. O choque da para-realidade inegável, incontestável e indescartável. A constatação da extrafisicalidade avançada. Eu li uma parte só. Agora, na argumentologia tem um tópico da paracronologia com 3 tempos da paracronologia no para-momento de impacto. O pré-impacto, o impacto e o pós-impacto. Na taxologia, eu chamo a atenção que essa taxologia aqui, João, eu acho que pode ser o chamativo. A taxologia tem 3 itens aqui, que são categorias de consciências capazes de experienciar os para-momentos de impacto e respectivas para-vivências inesquecíveis. Você vê que o tema é o toque aqui. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 itens nos 15. Ação extrafísica, ideia impactante, impacto-terapia, realidade impactante e transmigraciologia extrafísica. Frase enfática. A pesquisa do para-momento impactante sobre todas as categorias de manifestações interessa a toda a consciência indústria intermissivista por significar abertura autoevolutiva inesquecível. Você já vivenciou algum momento extrafísico impactante? De qual natureza? Questionamento. Os medicamentos indicados para o tratamento da depressão, inclusive ansiolíticos, podem inibir o desenvolvimento do parapsiquismo e a projeção lúcida? Sim, podem. Qual o melhor procedimento nesse caso? Interromper o uso? Não. É acabar com a depressão. Assista os outros que você vai acabar com a depressão. Depressão mostra que a pessoa é egóica. Ela só pensa nela. Então ela está contra o universo, contra o cosmos. Saia disso e pense em alto nível, que a coisa muda. Comece a pensar nos outros, assiste os outros. Sempre tem gente de pior condição do que você. Depressão, eu considero que, como doença, é uma das coisas mais horrorosas e vergonhosas que existem. Uma pessoa que fica aí sem fazer nada só porque está reclamando do cosmos e não faz nada. Por que não vai ajudar os outros, então, para ajudar o cosmos? Eu acho que depressão é uma das coisas mais burraldas, burrildas e burroides que tem na vida. Eu sempre pensei isso. Agora, essa opinião é só minha. Eu nunca achei ninguém que tivesse escrito isso assim, desse jeito. Sinto que preciso ir até aí. Tenho sonhado. Reticência. Vou ir, quer dizer, levei em novembro. Minha maior dificuldade é dominar a energia. O senhor acha que uma semana aí seria um bom começo? Qualquer coisa, a turma vai te dar um banho de loja aí. Vamos ver o que é que faz. É uma senhora de Amparo. Ela quer um amparo. É de São Paulo, vem, que é do amparo. Ela quer amparologia. Poderia comentar por que o ideal é a mulher deixar o cabelo tampando a nuca e o homem o pescoço. Por que tem essa diferença de chakra? Devido ao cardiossoma da mulher. A mulher tem um cardiossoma muito grande, então as emoções são muito grandes. Aí vem o assédio que pega justamente a área nucal. Eu já estudei isso aqui,
Há 60 anos, há 6 décadas, eu falei sobre isso aqui. A diferença do ginossoma para o androssoma na questão dos pelos da cara. Tenho como ponto pacífico a realização do curso intermissivo, mas não tenho ideia quanto à minha para a procedência. Nesse sentido, qual a relevância teática para a autopesquisa em saber a procedência real, ou pessoal? Qual é a utilidade dessa informação na prática? Ele está danado da vida, ele quer mudar o negócio. E, vamos fazer um negocinho com você aqui na história para te ajudar. O problema todo é o seguinte: quanto mais você sabe da sua paraprocedência, mais você abre caminho para as relações de interlocução com a sociex, com a sua rede de comunicação extrafísica, aquela rede social de convívio. Então, por exemplo, isso ajuda a TENEPS, vai ajudar você a alcançar a OFIEX e por aí vai, fora o seu desenvolvimento parapsíquico perante os fenômenos. Então, não despreze isso não, que você está na ponta, está na bica de entender a sua situação. Insista, não desista disso assim. E não fica fazendo uma de raposa, não. Esses frutos estão podres. Os frutos estão verdes, estão podres. Uma vez que participaste do processo espiritivo no Brasil e acabaste por abrir novos caminhos na senda da consciência, menos, né? Pergunto, baseado no sentimento evocado ao ler livros como a série histórica de Emmanuel, Paulo Estevam, Renúncia, qual a sua visão sobre a figura de Jesus, no que diz respeito aos esforços evolutivos para a humanidade na Terra? Por que se refere a ele como sendo J. Cristo em vez de Jesus Cristo? Isso é alguma forma de não evocar a egrégora específica? Não. É para colocar o J. Cristo humano no lugar dele. O povo exagerou demais essa figura. Eu não admito isso em nada. Nunca admiti. É muita bobagem que tem. Outra coisa, eu não posso ainda entender por que eles, para exaltar Jesus Cristo, que era muito inferior ao Apolônio, liquidaram com a memória do Apolônio. Quer dizer, eu não aguento isso. Isso aí eu acho que é uma injustiça que ainda não foi sanada. E a Igreja Católica não reconheceu isso. Eles não reconhecem nada, né? Nem o processo da pedofilia dos padres. Então, o senhor leu a biografia de Benjamin Franklin? Se sim, o senhor pode falar um pouco a respeito? O senhor conhece outro Benjamin que teve alguma relevância histórica? Pergunto isso porque ontem tive alguns banhos energéticos com relação a esse nome. Não conheço nada e nem posso falar sobre isso. Seria bom. Eu já vi muito pouca coisa dele. Não dá para depor aqui e dar a minha opinião. Tá? Eu estou totalmente incompetente nesse assunto. Na verdade, estava lembrando do verbete que o senhor prometeu elaborar, a raiz do temperamento. Será que ele vai sair antes do Natal? Nós já estivemos mexendo nisso, né? Ainda não? Ele está querendo um presente de Natal. Aproveito para indicar um filme lançado em setembro, Um Mestre em Minha Vida. Outro que ganhou destaque foi A Melancolia, do Lars von Trier. Entende? Vamos ver. Esses 2 filmes eu quero ver com calma aí, para ver para você. Agora, o temperamento nós já falamos aqui, mas ainda não trouxemos, não. Né? Eu acho que ainda não está ainda na lista, não. É? Não, eu estou falando com ela que tem lá. Ainda vai demorar. Ainda vai demorar um pouquinho. E tem uma turma que vem aí, a turma da Dulce, vem na frente. Agora que estou trabalhando mais minhas energias, exteriorizando e executando a MBE, no fim do dia, principalmente quando chego em casa, estou muito cansada. Tão cansada que durante as técnicas para executar uma projeção, acabo dormindo profundamente. Essa situação não teria que ser o contrário? Quanto mais trabalhar nossa energia, mais disposição e concentração teria. Olha, em parte, você tem toda razão, mas, por outro lado, você não tem razão nenhuma. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa está se desenvolvendo, às vezes ela tem tanto bloqueio de energia que os amparadores têm que ajudá-la. Aí ela começa a dormir. Isso faz parte de quem movimenta até o trabalho da TENEPS diária. Eu já escrevi muito, já falei muito sobre isso. Quem já viu o processo da TENEPS entende muito bem disso aí.
De modo que isso aí que está ocorrendo com você é questão de desenvolvendo você. Agora, ó, eu penso que você talvez precisasse de duas coisas. Primeiro, olhar sua carga horária de sono se ela está adequada. Segundo, se você está fazendo exercício físico adequado também. Os exercícios físicos influem na questão da movimentação de energia da pessoa. Agora, gente, eu estou aqui com a Conscius, a chamada de trabalho para a primeira jornada de conscienciometodologia, entende? Que é do dia 6 a 8 de julho de 2012, no discernimento. O convite é o seguinte: a Associação Internacional de Conscienciometodologia Interassistencial convida os pesquisadores interessados em conhecer, debater e reunir pesquisas de temas pertinentes para a primeira jornada de conscienciometodologia. Vai ser de 6 a 8 de julho de 2012, no discernimento. De modo que quem quiser apresentar já alguma coisa tem que falar com eles. Prazo para o envio dos trabalhos, até 6 de janeiro de 2012. Informações tem aqui, o site da Conscius e o e-mail também. Tá certo? Se alguém quiser ver mais detalhes, tem aqui 2 folhas escritas. Quem é que vai apresentar trabalho aí na primeira jornada de conscienciometodologia? O que vocês estão esperando? Vamos trabalhar. Vale a pena. Eu confio em vocês. Eu quero dizer para vocês que no Para Momento Impactante eu separei aqui 13 itens daqueles que eu falo, para a pessoa ver. Para instante, impacto, para momento, culminação, neopensenário, neoconstructo, para lucidologia, impacto terapia, para encontro, transmigrex, pré-impacto, pós-impacto e para excursão. Tem mais coisa ainda. Por exemplo, aqui eu falo de abalo, de baque e outras coisas mais, tudo que é feito pelo Paramomento. Eu coloquei só 13 básicos, para a gente ver o que tem nessas 5 páginas. A fatologia, a página 23, terceira, quarta e quinta linha. O conjunto de ações e medidas derivadas do paramomento de impacto, mensurando o grau de aproveitamento da para-experiência impactante. Sim. O que você está querendo com isso? O conjunto das ações e medidas que nascem, são geradas pelo paramomento do impacto. Isso dá o grau de aproveitamento que a pessoa tem com isso. O que você fez com aquele conteúdo do fenômeno que ocorreu com você? O parafenômeno. Mas então Ele ajudou? Ele produziu alguma coisa? Ele foi prolífico? Qual o fruto que você tirou disso? Do conteúdo, da mensagem? Principalmente isso aqui, as ações e medidas derivadas, eu queria que se aprofundasse. Pois é. Essas ações, o que é derivado do paramomento, né? Agora, o caso todo é o seguinte: o que a pessoa tira de proveito disso aí? O que é que tem de importante nessa história? O que é que pode mudar a vida dela? Agora, ó, eu recomendo ver a taxologia lá, as 3 categorias de consciência. Você é consciência intermissivista, uma conscienciofixista ou uma consciência projetada. Aqui tem os 3 que a gente está examinando com calma. E as ocorrências que dizem respeito a isso. Vale a pena ver. Agora, só uma coisa, isso que você fala todo dia, que são o dicionário de... Essas palavras que você leu agora há pouco, que são... Sim. Você pensa em uma hora publicar isso? Não, isso aí é dentro da minha... Eu tenho um processo lá que é uma listagem de numerologia. Eu tenho 1000 de coisas dessas. Eu tenho meu dicionário particular. Você sabe que alguns desses pequenos dicionários eu vou colocar ainda na enciclopédia, com calma. Eu tenho 40. Mas talvez publicar por verbete, né? Cada um vai ser um verbete específico para classificar. Agora, algumas dessas aqui vão entrar nos verbetes grandes que eu tenho, igual esse para Vadimeco, etc. Tem outros assim. Tem um que uma vez eu dei para você ver uns dados, você lembra? Daquelas listagens. Tudo isso dá. Isso tudo está em andamento. Eu não quero ainda publicar, porque ainda posso enriquecer. Eu tenho muito material disperso. Tem que juntar isso tudo. Entende? Há muita dispersão aí. Sim.
Em parafatologia, na segunda linha, o choque da para-realidade inegável, incontestável, indescartável. O senhor poderia ampliar? Depois de falar 3 adjetivos, você vai Mesmo pegar assim. O que é que você não entendeu aí? Entende? É a para-realidade. É a pessoa que volta ao processo do curso intermissivo e ao nível da intermissão. Então, isso aí mexe. Agora, veja, é inegável, incontestável, indescartável. Não tem jeito da pessoa ficar livre disso. Entendi. Entende? Entendi. Então, aquilo é um senhor problema. A pessoa tem que fazer uma reciclagem, não tem jeito. Entendi. Agora, por que isso aí é difícil? É difícil porque não mexe apenas com a ressex, mexe com a recim. É uma reciclagem intraconsciencial, não é externa, não é da vida da pessoa. Entende? Entendi. E na quarta linha, o último, ampliação significativa do entendimento multidimensional, multiexistencial da dinâmica evolutiva pessoal e grupal. Ela, a partir do choque, ela faz essa ampliação, é isso? Sempre, né? É inevitável, né? É uma consequência da situação. Uma pessoa que vê o processo da paraprocedência dela, ela enriquece a vida humana. Isso é inevitável. Por isso que é que eu falo. Hoje eu estava falando lá no almoço, sabe, para a minha turma lá, que estava lá almoçando comigo, sobre 2 condições que vocês têm muito aqui, é muito comum isso. Tem uma turma de intelectual mais avançada, que é aquela pessoa que gosta da parte mental somática, que entra nisso. Então, ela coloca o mental soma na frente do processo da paraperceptibilidade. E tem aquela outra pessoa que ela vem e está muito ainda quente o processo da parapercepção. Então, ela põe a parapercepção na frente da intelecção, do discernimento do mental soma. Agora, tanto uma quanto a outra pode se sair bem com isso. Só que precisa de auto-organização, de autodisciplina. Então, por exemplo, no meu caso, o que me ajudou em primeiro lugar foi a parapercepção. Eu acho que, dependendo do nível da pessoa, é superior à pessoa que começa com apenas a parte ou acima com o problema do mental soma. Entende? Então, o que eu chamo a atenção para vocês é isso. Esse para-momento, eu estou chamando a atenção para isso indiretamente. Valdo. Entende? Então, vocês têm que ver. Por exemplo, lá na hora, eu não vou classificar aqui, mas lá na hora eu falei na cara de todo mundo quem era e quem não era. Não é isso? Eu não vou falar os nomes aqui. Está entendendo? Mas isso é um fato. Agora, outra coisa séria. Quando vai aparecer com o predomínio, a predominância, a preponderância do parapsiquismo na frente do mental soma, é exceção. São menos, os números são menores. Então você fala assim, não, mas tem tanta gente que aparece com o parapsiquismo. Sim, mas quem? Medíocre, fraco, que não. A hora que aparece grande, é exceção. E esses estão na frente do mental soma. Agora, tudo depende das últimas vidas, como é que foi a constituição dentro da equipe evolutiva, aquele nível do grupo evolutivo que a pessoa está mais imersa, participante. O que você não entendeu? Não, por que para determinadas pessoas viria para a percepção? Pois é, por causa das últimas vidas, a tendência que ela tem. Agora, por exemplo, eu mostrei aqui como é que é isso. Vocês querem ver? Um clássico aqui, ó, ele não está aqui, eu não sei, por isso que eu não gosto de falar quando a pessoa não está aí. É o Moacir. O Moacir é um clássico. Ele, por exemplo, ele não estudou igual muita gente que eu conheço aqui. No entanto, ele dá um banho de loja do ponto de vista de energia. Agora, veja, ele é dos caras que estavam comigo, ó. E outra coisa, ele entrou praticamente assistido seriamente lá no Pombal. Agora, veja, é uma exceção desse povo. Uma outra que é exceção é essa dona ali, ó, aquela lá. Chegou aí agora, essa nova ali, ó. Aquela. Ela não é nada cara de tacho. Essa aí é terrível.
devido ao processo de energia. Então, por exemplo, se eu pego o Moacir, pega aí a Stephanie e outros desse tipo, eu vou colocar como doador de energia. É o que eu fazia no Centro da Consciência Contínua, que eu fazia lá no centro do Rio, lá, aquele, sabe, grandão, que eu cuidava de 800 pessoas, às vezes, naqueles negócios lá. Rio Centro, entende? É os processos que eu fazia lá em casa. Por exemplo, você lembra da Lélia? A Lélia é esse tipo também. Agora, tem outros. Tem uma dona também, que era uma clarividente, que trabalhava comigo no Centro da Consciência Contínua, você não viu, né? Aquela era clássica. Ela era terrível, eu via as coisas, ela via direitinho. Então eu deixava ela falar primeiro. Tudo confirmava ali em cima do lance, era terrível. Entende? Professor. O nome dela é mais ou menos Zélia, as coisas. Aqui no B. Sim. No B. Você falou também que o pessoal do Mental Soma, você deu a entender, mais ou menos, que não estava preparado para estar esse nível de parapsiquismo. Não. O que é isso? Por exemplo, eu estava falando em vocês. Uma delas é ela, a outra é aquela ali, ó. Olha lá, está tudo lá, sentado. Essas são muito intelectuais. Então, elas superam o processo do parapsiquismo ainda. Agora, tanto um quanto a outra, nós não podemos falar qual a vantagem disso. A vantagem é o nível de discernimento da pessoa. Não é a condição que ela tem. Porque tanto numa como na outra ela pode sair bem. Agora, o problema é levar as duas coisas. Essa aqui é que é a terceira boa. Que é essa que eu estava falando para ela. Olha aqui, vocês têm que juntar isso aí, ver o que vocês casam. Para levar as duas coisas junto. Eu, por exemplo, eu comecei com parapsiquismo, mas eu tinha 3 anos. Foi aí, aos 4, a minha mãe começou a me fazer a preceptoria para eu poder estudar. Veja bem como é que é o encaixe, para eu seguir no nível. Aos 14 anos eu já tinha dominado os dois. Para mim, né? Meu gasto. Indústria de fundo de quintal, prata de casa. Entende? Então, é isso que vocês têm que fazer. Professor. Eu não sei se vocês estão entendendo bem isso. Uma coisa está aqui, a outra coisa está aqui. Agora, tem que juntar as duas. Agora, quase sempre, vocês estão com uma coisa só. Está faltando, a outra está atrás ainda. Tem que juntar. Mas, Valdo, você deu a entender você não falou esse termo, né? É. Mas você deu a entender assim que uns têm caminhos mais abertos de um lado, então explica melhor isso. O caminho mais aberto é o seguinte, por exemplo, o caso da Stephanie, que é recente aí. Ela já chegou e não dá para esconder o processo extrafísico dela e a força presencial das energias dela. Está muito na cara. É igual o caso do Moacir, mesma coisa. Entende? Está demais. Não dá. Agora, por exemplo, ela tem que preparar agora as coisas dela para fazer artigo, participar, fazer verbete, preparar livro, que isso aí para ela é importantíssimo. Agora, veja, é lógico que ela vai ter que mexer com alguma coisa nesse sentido. Não vai ter por onde fugir. Agora, vocês que são intelectuais, vocês vão ter que mexer com o parapsiquismo, querendo ou não. Entendeu? Então, a compensação. Se vocês entenderem isso, vocês vão começar a entender mais a parafenomenologia. Isso é seríssimo. Por exemplo, a nossa amiga aqui, ó, essa Beca Seg, que está aqui, ela quase sempre tem as duas coisas. Mas ela ainda tem que acertar certos processos por causa da emoção. De vez em quando ela escapa, não é assim? Mas ela já tem as duas. Há muitos anos eu já tinha falado com ela lá embaixo. Olha, você tem as duas coisas. Vê o que você faz para seguir com as duas coisas. Foi aí que ela começou a anotar tudo, fazer as coisas todas. Mas, por exemplo, ela uma vez me percebeu um negócio fora de série. E várias vezes depois ela viu isso. Ela sabia a hora que eu estava saindo daqui para ir para lá. Não dá para saber. Pela situação. Como é que ela ficou sabendo? Então, a percepção dela é igual a minha da clarividência. Igual aquele cara que chegou no portão, eu falei com o outro que estava comigo. Vai lá e fala com ele, que eu preciso conversar com você seriamente. Às 6h30 da manhã daquela noite, ele dessomou. O cara conversou com o meu amigo antes. Então, veja, isso é que é o processo da clarividência, o tele.
é tele, você está entendendo? A tele, o processo à distância. Então, isso tudo tem. Ela tem isso. Outra coisa que ela tem, que ela é boa na questão da holonização. Por exemplo, com ela é mais fácil. Agora, por exemplo, um dia eu posso juntar o Moacir, a Stephanie, a Eva e mais alguns de vocês, e vamos para ver o que vai dar. Você está entendendo? Professor. Junta tudo. Aí potencializa o trabalho. Em principiologia, o 7º princípio é do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial. Seria esse o princípio ou a técnica para se tirar essa diferenciação tanto da condição quanto da outra? Não, eu quero ver onde é que está isso aqui. O princípio... Principiologia, o 7º. É o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade. Até um certo ponto é isso aqui. Mas esse aqui é de quem está com o processo, vamos dizer, intelectivo, mental somático. Agora, põe aqui o contrário, vem o autodidatismo, mas saindo do parapsiquismo para ir para o mental soma. O mais difícil, entende? É a pessoa, quer dizer, o menos comum é a pessoa começar com o parapsiquismo para chegar lá, de uma maneira positiva. Eu não estou falando de uma maneira medíocre, elementar, rudimentar, grosseira, isso não interessa. Isso é rastaquera, não interessa. O que você queria? Patologia, professor. Segunda linha. Que você a quer? revisão dos autovalores e reformulações dos autos convicções e a redefinição do autoposicionamento. Sim, o que você quer? A vinda nossa para cá já é uma revisão dos autovalores? Já total. Essa aí já é mudança mesmo. Essa é a ressex básica. Agora, a pessoa quando vem para cá fala assim, ok, você mudou de cidade, agora vai mudar o micro-universo consciencial. Esse é maior. O seu micro-universo é maior do que a cidade. Então, esse que é. Todo mundo que vem para cá tem que mexer na Recim. Obrigado. Porque a parte da ressex já foi engolida. Eu queria voltar à mesma linha que você estava comentando anteriormente, sobre o parapsiquismo. Então, existe também um parapsiquismo intelectual, né? Que a pessoa pega ideias, informações, pesca no ar, mas não resolve. Faz leitura. Mas esse pode dar vaia para o cara, não resolve. Se fosse isso aí, a Academia Brasileira de Letras está na frente de todo mundo. Mais ou menos. Não dá. Mais ou menos. Não, mas o povo aonde está mostrando a arte. O processo artístico não resolve nisso. Tanto a parte intelectiva tem que ser mental somática de discernimento, quanto a parte de parapsiquismo tem que ser mental somática de discernimento. Se uma pessoa, então, fica, é o médico, por exemplo, das religiões, é o processo da pessoa que são crentes, o beato, tudo isso é o problema que está levando pelo psicossoma, é a emoção, é o artista, é a religião, é a seita. Mas eu estou me referindo a um parapsiquismo intelectual, de ideias, de captação de Não, mas esse mas não resolve ainda, não. Isso aí é a teoria. Teoricão não resolve nada. Por exemplo, a pessoa quando tem um processo amplo, que ela tem discernimento do mental soma, e ao mesmo tempo ela pega o parapsiquismo e começa a brotar verpons na cabeça e na boca desse cara sem parar, ou dessa pessoa. Que é o meu caso. Onde ataque e ritmia entra nisso? É lógico, mas ataque e ritmia, ela já é quando as duas coisas estão juntas. Entendi. Tem várias coisas que é depois das duas coisas. E onde a gente Você põe entende? a Várias comunicação? coisas que aparecem depois das duas coisas casadas. Eu acho que eu estou me referindo mais a esse tipo de parapsiquismo intelectual. Sei não, mas aí o parapsiquismo, esqueça a classificação que você quer dar, especializada ali. Olhe o parapsiquismo de modo geral, do ponto de vista da interassistencialidade. Porque tanto a intelectualidade do mental soma, quanto o parapsiquismo do holossoma, precisa de caminhar para a interassistencialidade. Esse casamento é o da interassistencialidade. Se a pessoa entendeu isso, tudo melhora. Agora, vocês vejam bem, como é que as coisas estão começando a ficar complicadinhas para vocês, mas estão ficando tudo claro. É uma complicação que descomplica.
Entende? E está falando a descomplexificação do processo. Valdo, e onde entra a comunicabilidade ou a interação nisso? Aí entra na assistencialidade da pessoa, que é o que eu tento fazer na minha vida inteira. Mesmo com a intelectualidade desenvolvida e essa questão do parapsiquismo desenvolvido, sem esse terceiro elemento não tem. E outra coisa séria. A hora que chega nesse nível, a pessoa já não tem as fronteiras daquilo que nós chamamos o tradicionalismo humano. A gente manda tudo para o escambau, não interessa mais. Tem trânsito então, esse livre. é o motivo que eu uso as logias, faço a minha coisa, faço o meu português do jeito que eu acho que deve ser, não sigo determinadas regras, faço as minhas. Agora, tudo eu faço para ajudar as pessoas, não para piorar. Agora, isso não é a tridotação, Valdo? É mais do que tridotação, isso aí já ultrapassou o processo. É mais. Que aí a pessoa está lúcida, é aquilo que eu chamo da consciência lúcida. Ela já está lúcida do que é o métier dela hoje. Qual é a meta? Qual é o objetivo? Qual é o megafoco? Ela já está consciente. Valdo, duas questões. Em relação a isso que você falou, que um está com uma parte mais avançada e o outro tentar. Na verdade, essa que está menos desenvolvida seria o que você chama do trafal, né? Nesse aspecto está mais para o trafal que eles precisam adquirir, né? Tanto de um lado quanto de outro. Tanto um quanto o outro. Para fazer essa compensação. Aí agora, não é trafal, é o mega trafal. É o quê? Mega. Mega trafal. É aquele que falta mais. Então, mas nesses exemplos que você deu, seria isso? Quer dizer, o que está faltando seria mega trafal para esses grupos. Tá. A segunda questão é, mesmo eles tendo mais avançado num determinado atributo, a proexis deles está relacionada a esse atributo que está mais avançado, não está? Não tem jeito de fugir. Quer dizer, e aquilo é a deficiência dele, é a fissura, é a lacuna, é a falta, é a ausência. Mas eu digo, por exemplo, você comentou que tem um pessoal mais intelectual. Tá, mas isso não quer dizer nada. Se intelectual fosse bom, é aquilo que eu falei, Academia Brasileira de Letras, os PhDs da universidade, da academia, estavam na frente. No entanto, eles não sabem nada disso. Mas eu digo, em relação a esses grupos que você falou na mesa e tal, haveria uma predominância em função dessa do nosso tendência? povo aqui, uma predominância absoluta do mental soma, que é uma pena. Agora, é muito engraçado, né? Eu chorar as mágoas por causa da predominância do mental soma. Mas só porque devido à multidimensiologia, a multidimensionalidade. Mas então não haveria essa diferenciação? O que eu quero chegar haveria uma categorização de proex em função deixa só de um predomínio de conteúdo? O cara está preso ao processo da religião. Eu lá no meio do espiritismo, com aquele monte de gente, lá havia uma predominância absoluta de sensibilidade parapsíquica inferior, primária, elementar. Mas não havia nível elevado de... Haviam as pessoas, um ou outro, mas era exceção. Agora aqui nós temos o mental soma exacerbado com uma psico... Você está entendendo? O parapsiquismo down. Então veja, essa é a condição nossa atual. Agora, o que se passa? Sempre é melhor trabalhar com vocês do que lá. Não pode comparar uma coisa com outra. Aqui é mais evoluído. Entendeu? Agora, outra coisa. O nível do processo parapsíquico aqui está aumentando. E vai aumentar cada vez mais. Vai chegar um ponto que vai levar a massa. Agora, não sei quando. Eu não vou estar aqui nessa ocasião. A equalização ela vai ocorrer naturalmente. Então, isso aí vai superar tudo. Aí nós vamos ter os dois juntos. Esses dois juntos que é o sonho de consumo da conscienciologia. Tudo que eu faço é objetivando essa meta. É colocar os dois juntos na cabeça de vocês. Agora, primeiro tem que tirar todo esse ranço, vamos dizer, esse bolor, você está entendendo, jurássico, das emoções milenares de nós todos. Valdo, mas se a meta for a interassistência, esse mega trafal não é superado mais rapidamente? Não. Tanto para um contra o outro, tanto para um contra o outro mas agora o problema todo é o seguinte: interassistencialidade bem feita também não é fácil. Você dá dinheiro para os outros é uma coisa. Agora você explicitar
com a tarefa do esclarecimento e cosmoética para a pessoa mudar de uma hora para outra, isso não é fácil, não é qualquer um. Aquele negócio que o evangélico vai lá e muda a vida do criminoso de uma hora para outra, aquilo não é muito pouco, aquilo é superficial. Esse para-momento entendeu? impactante. Agora aqui, nós já não temos mais criminosos assim, ninguém aqui matou o outro a semana passada, do jeito que acontece lá. É a turma do Datena isso aí. Mas aqui não tem a turma do Datena. Esse para-momento impactante não pode ser justamente isso, quando a pessoa tem o choque de ver que ela precisa fazer a liberação. O que eu estou falando está tudo dentro desse tema de hoje. Eu não escapei de nada, não. Eu estou dentro da raia. Valdo, estou andando aqui na raia, o negócio está tudo aqui. Agora, é tudo aquilo que eu falei, para momento, impacto, neopensionário, neoconstruto, para lucidologia, por exemplo. Para a lucidologia, pronto, acabou. Só isso aí. Fique com a ação. Valdo, no Cristo Espera por Ti tem 2 momentos para momentos impactantes. O primeiro encontro da Charlotte com o Zéfiro, que é ali no 2º capítulo, e um no final, quando tem aquelas revelações de quem era quem. Não, mas eu acho muito mais sério. Tem um outro aí mais sério, físico. Foi da Bíblia? A hora que a Monique chega e vê o irmão lá. No meio do negócio com aquela multidão. Mas ali não é um momento intrafísico? É o físico que eu estou falando. Mas veja, lá ele mesmo fala. As corjas, aquelas cortes do passado, da época lá do Langenhoff, estava tudo ali. Pegar fogo. Estavam matando inocentes, de tudo quanto era jeito. Agora, inocentes daquela vida, não? Sempre é assim. As vítimas são inocentes daquele momento. Naquela hora. Mas eu não ponho a mão no fogo para o passado de ninguém. O porquê da tá certo? Não me peça colocar a mão no fogo para passar de alguém. Essa não dá. Então ali é justamente isso. A hora que o sacerdote chega lá e fala para o violinista, mas olha, eu tive um pesadelo terrível, o que eu senti, aquilo é retrocognição dele. Nós dois, a 4 mãos, errados pelo caminho. Agora vem o cara, um mata, ele mata um, depois a multidão mata o outro. Tudo ali. A multidão era a mesma. Se a gente for estudar aquilo ali do ponto de vista de processo, é impressionante o estudo que tem ali de grupo karma. Agora, aquele final também que tem uma revelação de quem era quem, ele não pode ser um para-momento impactante para a consciência? Para ela foi, não. Para ela foi. Que ela não esperava nunca aquilo, né? Mas ela era muito boboca, né? Muito boboca. Começa ela falando, não, eu não sou homem, sou mulher. Por que esse corpo? É uma besteira, né? Isso é que eu chamo da relutância. É a pessoa que não quer aceitar o negócio. Ela insiste, é teimosa, stubborn. É aquele negócio que eu falei, embora home, ela podia ter perguntado isso. Bom. Voltando só a essa questão da equalização dessas 2 linhas de atributos, né, parapsiquismo e mental somaticidade. Nas pessoas aí que você até apontou, você falou da Mabel, apontou ali para a Cristiane, você sempre incentivou o lado intelectual. O outro é o Robert Leinen. Robert Leinen. Está lá em cima. Esse então é clássico. Eu falei com ele que eu tenho que estudar como é que é o parapsiquismo, a bicharia toda. Começa comigo. Sim. Usou, né? Usou a comunidade aqui. Não, o que adianta? A história natural dele. Está repetindo os troços do passado. Mas aquilo ali, eu não falei nada porque eu não estava lá, ele chegou depois, então, está comigo. Mas ele também é um exemplo. Chegou depois. Então, mas o que eu vou perguntar se aplica a ele também. Você poderia ter chegado e trabalhado mais, estimulado mais para que eles desenvolvessem o parapsiquismo. Isso você faz. Mas as tarefas, atribuições que você passou, foi mais já na linha da mental somática. Já porque não adianta a pessoa ter um mental soma se ela não admitir o parapsiquismo. Raciocina isso. Não entendi. A pessoa tem um mental soma bem avançado, mas ela não quer saber do parapsiquismo. Aquilo é a turma do PhD. Mas então você passou essas tarefas porque ela... Não, para fazer um ambiente, para ela entender. Então, por exemplo, ela ali, você começou a ver os processos de parapsiquismo comigo através praticamente
do problema de clarividência e olorização. A sua irmã não está aí, né? Mas a sua irmã também foi lá no holociclo devido aos processos de impacto. O Gabriel, por exemplo, foi as minhas coisas, eu falando com ele sobre o fenômeno. Cada um eu peguei onde doía. Inclusive a Cristina também entrou nessa, Aracate, a irmã dela. Entendeu? Agora, aonde doía, eu fui colocando o que eu podia para ajudar. É o caminho. Agora, o problema é o seguinte: ter uma expressão enorme no atendimento ao soma com muito discernimento ajuda, mas não resolve. Entende? Por quê? Não, agora vamos raciocinar com muita lógica. Vamos raciocinar. Se a pessoa tivesse mais discernimento, ela já teria visto o parapsiquismo e a importância disso, já estava na frente. Então, uma boa parte de vocês são os bobocas. Sobre esse aspecto. Isso é total. Você está entendendo? Por quê? O que adiantou o brilho da inteligência se essa inteligência não soube dar prioridade para a aplicação? Mas a minha questão é... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que você então olha a lógica. Veja só. Você aí. Olha lá, aquilo ali é o contrário. Ele entrou nas questões de parapsiquismo, só que tem sendo negativo. Foi preciso a gente limpar o cara, lá em São Paulo e tal, deu um jeito nele lá com os amparadores, para ver. Por isso que ele está aqui hoje. Mas ele viu, devido ao parapsiquismo dele, ele foi o primeiro do meu povo todo que quis vir para cá. Fez tudo. Não, renuncia a tudo, mas eu vou para aí. Por quê? Tinha alguma coisa. Você está entendendo como é que é? Você que entendeu o cara lá, conheceu lá antes. Você sabe como é que é. Então agora veja. Agora, Valdo. Como é que fica? Arranja a saída para essa. Não, arranja algum argumento contra isso. Não. Duas coisas. Isso que o Lodge está comentando não seria também para aumentar a autoconfiança das pessoas naquilo que elas são? Eu não entendi. Isso que o Lodge está comentando, que você deu, às vezes, trabalho, estímulo para o mental soma, às vezes para aumentar a autoconfiança das pessoas, para elas poderem chegar no parapsiquismo. E uma dúvida que eu tenho é o seguinte: já no curso intermissivo, esses dois grupos, o que eles fizeram? Já tentaram fazer... O grupo estava acertando, era o psicossoma. Do passado. O curso intermissivo foi mais o psicossoma, porque a pessoa chegou tão nevrálgica, neurológica, você está entendendo? Cheia de problemas, que tinha pelo menos acalmar aquilo ali, porque não dá nem para entender isso. Vocês dois não, nós estamos discutindo, vocês estão arranjando posicionamento, vocês estão ótimos, estão muito melhor do que no curso intermissivo. Nesse aspecto, nós somos superiores ao curso intermissivo. Você sabe disso. O enumerador está sempre lembrando isso. Olha isso. Que aqui já é superior. Que nós estamos já no front da batalha. Uma coisa são os caras que vão fazer uma tarefa, uma jornada, uma incumbência, um empreendimento. Se ele está dentro da secretaria, ou dentro da empresa, ou dentro da mesinha dele, é uma coisa. Agora eu quero vê-lo na rua, suando sangue, debaixo do sol, atravessando a correnteza da vida. Gestão de gabinete e a gestão de campo. As duas coisas, o campo e o gabinete. E outra coisa, qual a caixa de campo que ele tem? Tem que ver isso. Valdo. Professor, então assim, dá para se dizer que a pessoa que tem o parapsiquismo mais avançado significa que em outras vidas ela já fazia uma assistência mais direta do que a pessoa com aí é um ponto de intelectual mais interrogação. avançado? Preciso saber. Há uma tendência para isso. Mas é preciso saber qual a qualidade, qual o nível, o que era, com quem. Agora, de qualquer maneira, isso mostra que nas últimas vidas houve predominância do parapsiquismo sobre a intelectualidade. Já o resto da turma aí tem uma predominância da intelectualidade sobre o parapsiquismo. Agora veja, foi por isso que vocês entraram no curso intermissivo. Se não tivesse uma predominância dessa, ninguém teria entrado, entende, Marlon? Olha a lógica. Agora, gente, o nosso processo, qualquer coisa vocês têm que resolver com a rosa nada, porque o processo é matemática. É princípio, meio e fim, não tem saída. As equações podem se mexer, que não tem jeito de fugir disso aí. É de uma lógica terrível. Se vocês acham que não é lógico, arranje argumento, jogue em cima de mim, vamos brigar com o debate. Esse é o caminho. Vamos brigar com as ideias. Esse é o jeito. Aqui no ar. Pelo que eu sei das minhas coisas, assim, tanto no passado eu investi em parapsiquismo como investi em intelectualidade.
mas os dois para o lado negativo, um lado de domínio, essas coisas assim. A maioria caiu. O que desviou, mesmo tendo esse investimento feito nas duas áreas? Cada emoção. Processo de psicossoma. A pessoa erra na intelectualidade por causa da emoção, erra no parapsiquismo por causa da emoção. Tudo por quê? Seleções espúrias das coisas, das pessoas, das ideias, do trabalho, dos ambientes. Seleção espúria. Uma seleção errada, errônea, tudo no buraco. Sargetéssima, ou sargetérrima. Sarjeta. Isso aí é que é um negócio sério. Agora, gente, mas no caso todo mundo passa por isso, não são só vocês, nem eu, não, tá? Mas olha só, no então, caso... isso às vezes consola vocês. Mas, Valdo, no caso sabe, vocês não estão sozinhos no cosmos. Mas no caso do tem Jarbas, muita gente junto. Hein? No caso do Jarbas, de qualquer forma, no saldo dele teve que predominar o positivo, porque senão ele não estaria aqui. Não, tem uma coisa dele que é maior do que isso. Eu tenho QI. Você esqueceu. Quem que é? Você esqueceu do QI, lógico. Tem um troço nele que é maior que isso. Não é nada disso. O que vocês acham? O que você acha que você... Tem uma coisa dele que é superior a isso. Assistência? Ele recebeu mais assistência que a média. Em quê? Lógico. Ele veio na minha família. Agora, é isso que eu falei, eu tenho que ir. Agora, a responsabilidade dele nisso é muito séria. Tem que ajustar as coisas todas. Agora, veja, ele chegou a trabalhar na Marinha, lá em Brasília. Não é uma piada grande essa? Não, uma piada grande. Não, quando ele chegou aqui, falou assim, ô Jarbas, eu agora vou te mandar para o Paraguai. O Paraguai é especialista em marinha também. Sendo que lá não tem mar. Era marinheiro em Brasília, né, Valdo? Se está habituado com Brasília, você deve se dar bem no Paraguai. Isso eu brincando com ele, logo que ele chegou aqui. Marinheiro do Lago Paranoá. De Paranoá para o Paraguai. É marinheiro de fronteira seca. Rio Iguaçu. Só completando essa ideia. Essa seleção espúria que você falou, dá para aprofundar, eu não entendi direito. Como é que é? Seleção espúria. Quer que se aprofunde. A seleção espúria, por exemplo, a pessoa que entra na máfia. Falando em você, é uma seleção espúria. É escolha. É a escolha da pessoa. Ela tem que ver a escolha. A escolha não foi muito inteligente, faltou a seletividade. A qualificação não foi boa, das preferências, predileções, entende? As companhias que ela manteve, porque você sabe, companhia, gente, o processo da amizade é um processo de culto. Você tem que cultuar uma amizade, você tem que cultivar a rede de contatos sociais. E a pessoa não foi boa nisso. As amizades que ela ficou não eram as ideais. Então, por isso, aparecem os bichinhos aí chamados assediadores, mega assediadores. São vírus e germes, você está entendendo? Micro-organismos que acontecem. Mas nesse caso, mesmo investindo na intelectualidade, para psiquismo, ou seja, tendo essa visão já multidimensional, isso não sobrepôs ao orgulho, não conseguiu ainda passar já, isso? Você é um caso que eu acho que a turma devia estudar mais no Consim Cobaia. Você é vamos dizer, um tumor maior do que os outros. Não, presta atenção. Eu concordo. Não, ele entende isso que eu estou falando. Entendo o que está falando. Presta atenção. A capacidade dele de entender processos do passado de parapsiquismo e ter noção histórica dos assuntos, aqui tem poucos aqui que pode chegar perto dele. Isso é uma verdade. Em compensação, do pouco que já teve totalmente pirado, grandão, ele ganha da maioria aí. Então, como é que você entende isso? Como é que ele não consegue superar? Então ele começa a passar a mão assim na cabeça, ele passa a mão assim na cabeça. Como é que ele não consegue superar esse processo do passado dele? Ele era muito pior. Lá de São Paulo para cá, as coisas melhoraram todas. Ele é outra pessoa, hoje está muito consciente da história. E outra coisa, agora está começando a fervilhar
o conhecimento dele do passado, lá do papis, sabe como é que é? Do povo dele. Mas o que é que se passa? Ele era para ter feito igual eu. Quando chegasse na adolescência, já tinha dominado isso. Por que não dominou? Você entende? Por quê, mano? Pois é. Pergunta para o Jarbas. Mas, Valdo... Tudo é o processo emocional. Tudo é o psicossoma. É ele aqui, ó. Não é assim? Ele não é desse jeito? Sim. Mas, Valdo, no caso dele, você tinha dado a receita aí dos dois grupos. Um priorizar uma coisa, outro outra. No caso dele, que tem esses dois lados bem fortes, ele tem que priorizar mais o quê? O processo emocional de exposição, sim, de cobaia? Mas eu acho que a coisa mais séria dele era, eu já falei com ele desde lá de São Paulo, é dominar as energias para ele, se acalmar. Pouco a pouco, se equilibrar para não ter autoassédio. Aí não vai ter assédio. Com isso, a situação dele, ele vai ficar o tempo todo muito mais imperturbável. É o que eu falo. A anticonflitividade vai embora. Ele está nesse caminho, ele tem que melhorar. Ele vai lá para frente, quando conseguir isso, ele tem até emagrecido, quer dizer, uma coisa fora de sério. Entende? Agora veja, com ele eu sempre pude falar abertamente. Nem sempre eu posso. A vantagem dele perante a gente, entende? É justamente abrir o jogo. Com ele eu posso abrir o jogo. Isso aí ajuda. Então, vocês estão entendendo como é que é a situação? Agora, olha se tem lógica isso. Vê se tem algum furo em toda essa argumentação que eu estou mostrando para vocês. Isso é terrível pensar. Agora, é justamente esse tema aí. Eu pego um tema assim, uma nesga, e depois elasteço, amplio para vocês verem onde é que pega vocês. É o que eu fiz hoje de novo, mais uma vez. Agora aqui, ó. Ontem, no início da noite, após ter exteriorizado a energia, fiz um EV, como tem sido costume. Estava deitada na cama, no meu quarto. Então tive a vívida sensação de que um inseto voador, o qual não saberia especificar, algo como um besouro, entrou de súbito dentro do meu ouvido direito. Porém, não creio que de fato isso tenha ocorrido fisicamente, pois se assim fosse, o mesmo teria ficado se debatendo e eu ouviria. No passado tive problema nesse ouvido, mas estava tudo bem até o momento. Digo isso porque fiquei com uma sensação fria no topo da minha cabeça, que irradia para a nuca com o ouvido dolorido. Estou preocupada. Saberia dizer o que é isso? Não. Primeira coisa, é bom você examinar o ouvido para ver se tem alguma coisa, né? Porque às vezes tem. O ouvido sempre tem alguma coisa. Segundo, é anotar esses dados que você deu para fazer um acervo e examinar com o tempo. Se tiver importância, com os amparadores, você vai ficar sabendo com calma. Está muito no início. A projeção vexaminosa pode ser inserida nesse para-momento? Sim, até um certo ponto ela é, mas eu acho que eu falo nela aí, né? Tem um lugar aí que eu falo nela. Pois é, já está incluída. Na elaboração do planejamento do pé de meia da dupla evolutiva, o ideal é que cada integrante faça uma consultoria financeira individual em separado, somando as forças econômico-financeiras, ou que a dupla planeje e cuide das economias em conjunto, que funciona melhor segundo o conhecimento teático do senhor. O melhor é os dois juntos. Pega aí um consultor econômico-financeiro para ver a posição de um, depois a posição de outro, e depois as duas posições juntas, tudo junto. Alguém perguntou sobre o cabelo comprido da mulher. Por favor, explique melhor de que maneira o cabelo comprido pode evitar o assédio no chakra nucal. Devido à defesa do processo de energia, do jeito que a minha barba defende o meu laringo chakra. Então vamos entender. Todo mundo sabe, nós já falamos isso demais, isso é processo internacional, desde a antiguidade, que a mulher é melhor na exposição oral, devido ao mecanismo da fala, do que o homem. Então o laringo chakra da mulher é superior ao androssoma do homem. Então ela não precisa de barba aqui na frente. Agora o homem tem a barba para isso, mas o povo não sabe disso. Nem a turma da fisiologia e da anatomia, eles nunca estudaram o processo da barba para falar do jeito que eu falo, que o processo é para a defesa das energias do laringo chakra. Porque se esse povo soubesse, estava todo mundo de barba grande aí. Agora, o que se passa?
As mulheres que cortam o cabelo, geralmente, e bem curtinho, tem uma tendência de ser macha. Ela está caminhando para ser lésbica. Que a tendência da mulher normal é um cabelo mais comprido. E tem aquelas que dão contra no cabelo. Eu estou falando aquela que corta, tipo, como é que é? A la garçonne. A la garçonne é um jeito, é tudo, é cabelo menor do que o meu. Eu não estou a la garçonne, mas é menor do que o meu. Então, veja, isso é o óbvio da história. Por quê? Ela precisa de ter o cabelo maior para defender a parte do assédio devido às emoções dela. Então o processo é muito sério nisso. A emoção divide o quê? O cardio chakra. Agora o homem, ele precisa de melhorar o processo e ter liderança através da voz, da força presencial. Então a barba ajuda a manutenção disso. Gente, eu estou com 80 anos, eu falo aqui todo dia, no mínimo 2 horas, fora o resto. Como é que eu aguento isso? O normal não é assim. Então, veja, é lógico que essa minha barba ajuda o processo, mantém o problema da energia. É uma defesa, isso é um escudo. Agora, é preciso a pessoa examinar o processo de energia para não entender isso, é bobagem. A gente fala isso aqui, não resolve. Há quantos anos eu venho falando isso? Não adianta. A pessoa tem que estudar. Agora, aqui, o que mais que ela falou aqui? Já vi pessoas muito assediadas com cabelo ou barba comprido. Sim, e daí? Qual é o problema? O que eu tenho que ver com isso? O problema é que a pessoa não sabe nada disso, é uma boboca. O senhor poderia também explicar por que a temperatura baixa nos ambientes favorece as consciências? Porque a tendência, quando você vai para outra dimensão, é abaixar a temperatura do jeito que está aqui. Aonde tem fogo, é um processo totalmente físico. A hora que esfria tudo, já está batendo na fronteira do lado de lá. Em relação às roupas claras ou escuras, podendo interferir no ambiente pelas cores ou forma da vestimenta, o claro, branco, por exemplo, igual o meu aqui, é abertura para o processo de energia. Isso mostra que eu sou de peito aberto, eu não tenho medo de enfrentar as coisas. Agora, o preto não, a pessoa está se defendendo, ela está cortando. Todo mundo sabe que o preto fecha a ectoplasmia e o branco abre. Todo mundo sabe disso. O branco abre os orifícios do corpo, o preto fecha. Então isso prejudica o processo da ectoplasmia. Isso é antigo igual a Serra da Canastra. É coisa muito antiga. É da antiguidade, os textos antigos. A cosmoética proposta pela conscienciologia objetiva ou segue a visão relativista de Protágoras, onde o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Olha aqui, a cosmoética para tudo, engole o Protágoras, você e eu. Vamos ver tudo que a pessoa faz e olha o que é que seria o mais inteligente. Ali estaria a cosmoética. Se relativista, como ser relativista é ao mesmo tempo universalista integral. Tem que ser universalismo em favor do outro, esquecer o seu egão. Se objetiva, onde está alicerçada a objetividade da cosmoética conscienciológica? Está no seu discernimento, a sua evolução, a sua serenologia. O que você é em matéria de inconflitividade? Você como pré-serenão, você já está em que nível do serenão? Como é que é isso? Olha lá, na escala, pode acrescentar alguma coisa em você como pré-serenão? Alguns números ali, um percentual, algum número percentual. Como desenvolver a capacidade de levar junto para a psiquismo e o mental soma? Estudando a enciclopédia da conscienciologia. O que ocorre nas fábricas da morte, os matadores, o que há por trás do abate? Há o processo do vampirismo, tudo quanto é jeito. Esses rituais perversos promovidos pelos servos de Belial, filho de Lúcifer, abrem portais para a consciência malévola vagarem pela terra. Elas não estão vagando, não, estão muito conscientes e chupando tudo que podem. São eles os responsáveis diretos por boa parte da violência do mundo? Sim, inclusive dos assassinatos. O senhor poderia indicar algum livro que aborde o tema? Olha a enciclopédia da conscienciologia. O livro Magia de Redenção de Ramatiz é confiável? Não, tem muita bobagem. Ajuda até um certo ponto para quem não sabe nada, pelo menos já dá alguma coisa, mas não resolve não. Seria o curso intermissivo divisor de águas para uma consciência passar de uma vida predominante artística para um perfil científico?
Poderia ser o caso de Chopin? Sim, é para todo mundo. Outra coisa, é um divisor de água de qualquer coisa, não é só da arte, não. Aqueles intelectuais desviados, aqueles médios desviados, serve para tudo isso. Abrange todo mundo. É tanto que aqui, ó, tem todo tipo. Ex-delinquentes de todos os tipos dos séculos passados. Tem todo tipo aqui, todo jeito. Ex-delinquentes. Ex. Presta atenção, eu não estou falando que são delinquentes. Ex. Nós todos. Ó. A família de ex-delinquentes. O cara uma vez me perguntou, como é que você analisa a sua família evolutiva? Sim. Ex-delinquentes, agora cosmoéticos e autoconscientes. E outra coisa, fazendo uma força danada para ter prioridade evolutiva. Pelo que você falou, as emoções jurássicas são os bloqueadores do desenvolvimento do parapsiquismo. Como superar essas emoções? Deixa de ser bicho. A partir desse momento, não sou mais hiena. Como identificar quando uma pessoa tem apenas predominância do parapsiquismo ou apenas predominância da intelectualidade? Examine o problema. Começa pelo parapsiquismo, vendo como é que é a parapsicosfera da pessoa. Por aí você vai ver. Olha a energia que ela pode ajudar ou não. Tem pessoa que chega perto de mim, se eu não tiver cuidado, às vezes eu preciso até de me fechar e me encapsular, para não haver invasão dos meus negócios. Tem outra que chega, que dá vontade de se estender a energia cada vez mais. Tudo isso existe. E como identificar quando a pessoa tem ambos, parapsiquismo e intelectualidade equilibrada? Aí você olha se ele já é desperto, semiconsciente, teleguiado, evoluciólogo, serenão, e por aí vai. Eu acho que eu respondi mais ou menos certo, né? Você sabe que isso aí é lá da Austrália, a Ana Paula Lage está perguntando, está de olho aí. Viva a Austrália! O que você queria? Das tertúlias você comentou a questão dos aportes, de fazer a leitura do aporte, no sentido de a pessoa saber para onde que deve reencaminhar aquilo que ela está recebendo. Então, ela recebeu uma quantia a mais, por exemplo, dinheiro é um exemplo fácil da gente raciocinar, e ela já saber para onde encaminhar aquilo. Qual é a melhor forma da gente fazer isso? Saber se está recebendo alguma coisa? Primeiro, ver as lacunas da pessoa. E depois ver como é que você preenche aquelas lacunas. O que é o prioritário? Não, então, a primeira coisa tem que saber quais são as deficiências, as carências da pessoa. Sim, mas aí a gente está pensando naquela pessoa. Mas às vezes você está tocando a sua vida, como que você olhando, tem várias lacunas, várias pessoas diferentes. Uma demandas. Por uma, não adianta ver não. Então, primeiro é uma por uma, para depois você ver o grupo. Mas aí você tem que estabelecer uma ordem de prioridade. A ordem de prioridade é aquela que chega mais perto de você. Que é essa que tem mais problema, que os amparadores deixaram que ela chegasse a você. Tem gente que divide vinho junto com a outra pessoa. A pessoa veio e ela só chega perto de mim 5 anos depois. Agora tem uns que são 16 anos depois. Todo dia eu escuto esse choro lá embaixo. E às vezes é choro mesmo, sai até lágrima. É tanto que eu tenho lá os lenços de papéis para essas horas. Que é um jeito. Então a pessoa chega e fala assim, pois é, você lembra do fulano? Eu falo assim, sim, ele está até conosco, está trabalhando. Pois é, naquela ocasião que ele veio para falar com você, eu devia ter vindo. Eu não vim porque eu empombei com a situação, dei conta, não sei o quê. Todos esses anos se passaram, eu cheguei agora. Eu sou um cara que sou um retardatário maior do que todo mundo. Mas assim, calma, tudo tem sua razão. O que você fez nesse ínterim? Vamos examinar. Agora é um choro. Em parte a pessoa só agora caiu a ficha. Às vezes é 15 anos, 20 anos, 12 anos. Mas, por exemplo, considerando várias frentes que a pessoa está atuando. Então, ela vê lá no trabalho dela, pessoa que precisa de assistência, ela vê na família que está distante, ela vê num contexto mais próximo e tal. Porque essa questão, quando você fala a pessoa que chegou mais perto, não necessariamente é fisicamente. Ela pode ser mais perto do vínculo, dependendo do tipo de vínculo também, não pode? Pode, mas o problema é esse não. O que eu estou falando é a hora que ela chega perto para ser desasnada, desencalacrada, deflorada parapsiquicamente. Quer dizer, do ponto de vista de abrir o olho dela
quanto ao curso intermissivo. Então, por exemplo, essas pessoas que estou falando que choram, todas fizeram o curso intermissivo. Por que uma chegou mais cedo e a outra depois? Sendo que ela podia ter chegado. As pessoas têm razão quando pensam assim. Eu não dou contra, não. O pessoal fala, não, mas vamos agora acertar as contas hoje. Vamos atualizar as fofocas. Vamos ver o que a gente faz hoje. Vamos recuperar isso tudo. Valdo, uma pessoa alvo dessa assistência, ela pode chegar pela TENEPS, né? Pode. A pessoa chega, te procura, por exemplo, me ligaram do hospital municipal... Não, tem muita gente que já chega, já praticando a TENEPS há muito tempo, nunca me viu. Mas pelos processos que tem do manual, ela já fazia. Agora, hoje tem o processo da tertúlia online, isso tem aberto mais a cabeça do povo todo. Me ligaram do hospital municipal perguntando se eu era mãe de um paciente que estava lá, sabe? Ah, é? Deram o nome da pessoa. Como era o nome de uma pessoa conhecida, eu perguntei, fulano? Ele falou, não, é fulano de tal sobrenome, e me deu. Quer dizer, é uma coisa assim, bem direta, bem direcionada para a TENEPS, porque eu não sou a mãe daquela pessoa, não conheço e a pessoa está no hospital. Então, isso aí é bem interessante como que acontece essas sincronicidades, muito. De chamar de algum lugar, de pedir, de uma pessoa chegar na porta. O problema é que agora nós temos uma capacidade de comunicação maior, né? Isso ajudou muito. Muito mesmo. Agora, eu tenho pensado muito naquele negócio meu de ter esperado lá, que eles falaram, não, vamos esperar as novas gerações. Agora, o processo não era bem só de geração, era o processo, eu acho, da supercomunicação. Que a coisa funciona muito melhor hoje. Mais ambiente. Hoje é muito melhor. A gente não pode, não dá para comparar. Não dá mais. Paulo, doutor, você tem falado, desde a época que assistia curso, o senhor até na cooperativa falou que o grande déficit... É que eu não estou ouvindo nada. Desde que, daquela época da cooperativa, se dava os cursos aqui, você já falava que o grande déficit aqui é parapsiquismo. Mas, uma época aí você falou daquela questão dos franceses, esse pessoal com parapsiquismo e intelectualidade, esse pessoal já está chegando, você tem alguma... Não, hoje já está melhor, né? O povo já está chegando. Talvez já tenha mais gente nova aqui. Agora, está melhor por quê? Tem vários fatores, mas um dos fatores mais preponderantes que tem aí é a TENEPS. A TENEPS está desenvolvendo o povo mais depressa. Está desenvolvendo aqui, mas tem gente que vai vir já com... Já tem gente que veio, né? Mas isso... Outra coisa, tem uma opção de criança aí com 10 anos, 9 anos, que já chega com nível elevado. Mas tudo ainda são exceções. O que predomina mesmo aqui mais é tenepsista atualmente, ainda. Isso é positivo, não tem nada negativo na situação, é bom. Professor, aqui no D, aqui atrás, Marguê. Professor aqui, ó. Dentro desse momento impactante, uma pessoa que ela tem uma programação já pré-definida em algum nível, né? Pode ser por curso intermissivo ou o que for, e vamos supor que ela esteja desviada. Os amparadores, eles fazem isso no momento assim que a pessoa tem um mínimo de abertura, às vezes eles promovem esse momento impactante para a pessoa refletir, rever alguma coisa? Não, isso aí é o extrapolacionismo. O extrapolacionismo eles fazem quando podem. Eles procuram fazer aquilo que pode, aproveitar tudo, até o berro do boi. Todo o detalhe, etc. Eles fazem o que podem. Entende? Tá, mas aí a pessoa tem que ter um mínimo de predisposição ou eles fazem isso numa fase da vida? Não, o problema todo é a pessoa, não é só predisposição. Ela tem que ter lucidez, ver o prioritário. Se mexer, o problema é dela. O processo é egóico. Ela tem que superar isso aí. O amparador vai até um certo ponto. A gente vai até um certo ponto. A enciclopédia da Conscienciologia vai até um certo ponto. O problema é a pessoa, não tem jeito. A pessoa, ela é prioritária. Acabou. É o ego. A pessoa tem que ver. Agora, tem que abrir mão do egão e começar a fazer concessões. Não tem jeito. Isso aí é que é a dificuldade. Mesmo quem fez curso intermissivo ainda tem muito ranço, muito bolor, muita oxidação. Está todo mundo meio oxidado ainda. Entende como é que é? Ok, obrigada. Sobre
o verbete de ontem da paraperceptibilidade da consciência e da consciência. Aí você lá no final ainda falou até do Chile. O que acontece? Quando a gente, é óbvio, cada local tem uma equipe extrafísica. Então a percepção você vai ter, daqui é uma e quando a gente chega lá é outra. Isso dá para entender, mas o que não dá para compreender é que não é a dela, a nossa muda quando chega. Lá é diferente e aqui é diferente. Você entendeu o que eu estou falando? Não entendi. Não. Explica isso melhor. A paraperceptibilidade. Você está falando muda. do curso intermissivo e aqui? Não, agora eu estou falando do Chile daqui, por exemplo, da localidade. Dependendo da localidade onde mas você está. Mas o problema todo de vocês é a influência do holopensene local sobre vocês. Mas não com tudo que isso acarreta. Não é ruim nem boa, não é boa nem ruim, não é isso. Não é diferente. Todo mundo aqui que sai do Brasil e vai para o Chile. Isso aí é singular, é ímpar. É esquisitinho. Aqui, o nome que eles gostam de falar é esquisitinho isso aí. É um pouco esdrúxulo. E depois que a gente agora está aqui mais tempo, né? A gente está ficando aqui o ano inteiro, vai lá e fica uma semana. Só que chega lá... Aqui, vocês arranjaram uma esquina diferente dos outros. Quer dizer, um rabo, um pseudópode, que não é igual das pessoas. Mas a minha dúvida é da equipe extrafísica. Quem chega lá parece que já está tudo montado, tudo armado, a equipe já está lá de novo, é outra coisa. Olha a forma que vocês têm lá. Como é que é isso? Eu falei para vocês desde o início. Aproveita a forma. Difere muito. Pois é. Tem que olhar isso. Tá certo? Professor Valdo, por favor, acabei de chegar. Mas lendo o verbete, eis uma pergunta. A EQM pode ser considerada um paramomento? Para certas pessoas, é uma das coisas mais sérias que tem, né? Uhum. Agora, existe EQM boa e EQM ruim. Eu estou falando a boa. Sim. Porque você sabe, EQM, que é baseado em processo de doença, acidente, tragédia, isso não é o ideal. Né? Tem que ir com calma, tem que dar o desconto. O que mais que nós já temos ainda? 3 minutos, né? Pela situação aqui do Roberto, ele que manda. No verbete, na página 24, na efeitologia, o primeiro efeito, você pode falar a relação aqui do efeito da autolucidez pré-dessomática na paralucidez pós-dessomática? O problema todo é o seguinte, por exemplo, há pessoas que elas chegam, por exemplo, a uma certa idade avançada, que elas estão muito lúcidas. E ela permanece com isso até dessomar. Então, isso é que é uma autolucidez pré-dessomática óbvia. Agora, veja, isso aí tem um efeito enorme na paralucidez pós-dessomática. Uma coisa que eu sempre falo, que é um exemplo para mim, que muita gente conheceu, é o Sérgio Moscoff. Ele tinha um tumor cerebral, no entanto, até quando eu conversei com ele, a lucidez dele sobre os processos parapsíquicos intelectuais era límpida. Agora, o que se passa? A hora que ele dessoma, 22 horas depois, ele aparece para mim, já com amparadores de um lado e tudo de mental soma. Primeiro apareceu o mental soma, depois focalizou, apareceu a cara dele como se fosse um busto. Está entendendo? Agora, 22 horas depois que ele dessomou, ele já tinha total lucidez da história toda, com a segunda dessoma já feita. Então, é isso aqui. Ele foi um must. Você está entendendo? Foi assim um upgrade maior, um pináculo, um auge da maioria do povo que eu já vi. E assim, no caso dele, o senhor conheceu muito bem ele, antes da dessoma. Quando aconteceu isso, sei que o senhor não mete a mão na cumbuca, aquelas coisas todas, mas assim, foi uma grande surpresa ou era não, talvez esperado? Para mim não foi surpresa. Entende? Eu já conheci o Sérgio. Eu conversava muito com ele, só nós dois, caladinhos. Entendeu? Porque ele gostava às vezes de conversar e falar certas coisas em particular comigo. Então a gente conversava e sabia do nível dele. Eu conhecia. Então para mim não foi surpresa. Entende?
Agora, o que eu achei bacana foi falar, né, com a família, a situação toda, para eles verem como é que é. Agora, uma coisa impressionante, pense bem, eu tinha um tumor cerebral. A capiche? Impressionante. Pessoal, nós pedimos por gentileza para desligarem os celulares e também não teclarem os computadores na hora da mega euforização. Obrigada.
Então, como é que está você? Estou bem. Está ouvindo? Bem, no início vem aquela lufada, né, aquela energia fininha, deu um pouquinho de euforia, eu segurei, aí depois veio o cardio, mas não o meu, necessariamente, senti aquilo bem, pesou bastante, e uma coisa que aconteceu hoje de manhã, aliás, desde ontem a gente conversando aqui, e hoje de manhã eu acordei com as coisas do judeu muito na cabeça, e pensando de como que eles se sentem, como que fica, de manhã cedo. E tentei até trabalhar energia com isso, puxando aquilo, e ver como é que eu ajudaria para limpar aquilo que eles sentem. Gozado que eu não sei nada deles, mas eu sinto exatamente o que é. A culpa mesmo deles, que eles próprios têm disso e tudo mais. E aqui na hora voltou isso na cabeça de novo. E também depois me veio a cabeça lisa. Eu não sei porquê, às vezes eu tenho uma sensação de que eu fui uma personalidade consecutiva para ela. Pode ser uma viagem na maionese, mas me veio bastante. Sabe? Não sei de que jeito. Você está sentindo bem agora? Estou sentindo muito bem. E o professor Djalma? É interessante, algumas sensações bem parecidas. No início, aquele campo bem intenso, aquela mexida mais forte, parece que era uma alisada, assim, aquela coisa assentou. Quando assentou, começou a aparecer um monte de nós desatando. E nós no cardiochakra. Aí vinha um negócio no cardiochakra, aquilo desatava. Aí vinha, desatava. Eu falei, nossa, é uma coisa de desata nó, de repente assentou. Aí quando assentou, separou. Então a sensação que foi muita assistência realmente dentro do processo. E você, como é que foi lá? Una grande presión no peito, sí, calor en las manos muito grande, sí, que me obligaron a separar las manos, porque el calor era muy intenso. Y muchos nombres vinieron en mi cabeza, muchos nombres de pessoas, sí, muitas caras, muitos rostros, só isso. Você está sentindo bem aí agora? Está bem? Estou. Ele fez, né? Isso, para o arbitrário. Val. Ele está poderoso, né? Porque tem válvula a mais. Ele está bem, a aura é boa dele, está tranquilo. Gente, então, se eu precisar amanhã de algum processo de energia, eu requisito vocês, tá certo? Vocês estão bem.
Então, como é que foi lá você? Eu tive uma descoincidência muito grande. Senti as mãos gelarem muito. Agora, para o final, parecia que eu estava em estado de catalepsia. Muito pesadas as mãos na perna, sem poder mexer. E parece que estava num vazio. Parece que estava num lugar diferente. E engraçado que veio uma sensação, um gosto na boca de quando eu era criança. É um sabor que até hoje eu não sei explicar o que é, mas é um gosto que eu só tive quando era criança, um estado febril muito alto, e veio o mesmo sabor agora. E no início uma pressão no núcleo chakra e o cardiochakra um pouco disparado. Mas te deram uma geral aí hoje. Você está sentindo bem agora? Ótimo. Então tá bom. Muito bem. Agora é a nossa professora Tânia, como é que foi? Agora começou a disparar o coração. É? Foi assim uma coisa, eu senti no final essa descoincidência muito grande, as mãos tremendo, assim, quer dizer, estava tudo vibrando. E a cabeça foi expandindo, mas isso, da outra vez que eu sentei aqui, eu senti isso. Você está desenvolvendo, né? Estou desenvolvendo. Tá bom. Está sentindo bem agora? Estamos sentindo bem. E uma coincidência, o casal e eu, nós estamos fazendo mudança de casa. Então, esse é um momento impactante para a gente vir aqui. Sei. Eu estou desencaixotando, estou na casa nova e eles também. Olha a coincidência, professor. Acho que então isso vocês merece estão na onda. registro. É uma equipe organizada. E você, Inete? Eu senti assim, uma pacificação íntima muito grande. Senti assim a presença feminina, né, de muitas mulheres, estilo aquelas mulheres que você falou uma vez na tertúlia da Marlene, do Cactus. Sim. Aquele estilo de energia. Então, assim, bastante tranquilidade. Eu acho que eu estava muito cansada e reclamona. E sou muito dura. Então, a ideia sempre vinha assim, mais calma, menos severa, mais tranquila, que vai dar tudo certo, já está encaminhando, né? Então, assim, é que eu sou muito rígida, muito rígida, eu quero fazer as coisas muito rápida e às vezes não é desse jeito. E senti no final um tremor nas pernas, só nas pernas. Da cintura para baixo, tremia, mas lúcida, o tempo inteiro lúcida, calma, e dava a impressão assim, não dá para levar um pouquinho disso para lá, não. Agora você está sentindo melhor? Tá bem? Fiquei bem o tempo todo, tranquilo. Vocês estão ótimos, né? O trio aí é forte, sabe? Você arranjou uma turma boa. Essa aqui, você sabe, faz muita assistência. Isso aí ajuda. Foi? Então tá. Alto nível. Obrigado, gente. Valeu. Depois desse momento infrafísico, vem o paramomento de novo. Tá certo? Como é que nós ficamos? Vocês estão todos nos lugares? Todo mundo coincidido? Não estão descoincididos, né? Mas fala aí, o que você quer? Na página 24, trinomiologia, você pode aprofundar o primeiro trinômio? O trinômio para a reeducação evolutiva, para a terapêutica consciencial e para a profilaxia proexológica. O caso todo é o seguinte, tudo nosso hoje é o problema da reeducaciologia, né? Isso então faz o processo da terapia, da melhoria, da cura. É a remissão. Agora isso caminha para a profilaxia da proex. Então, prepara a vida da pessoa para a consecução da proex melhor. Agora, tudo tem que ser nisso. Reeducação, terapia, tratamento, para fazer a prevenção
da execução da PROEX. A PROEX sempre exige um preâmbulo, né? Não tem saída para isso. Mas, explica um pouco mais o que seria essa prevenção da PROEX, a paraprofilaxia proexológica. Por exemplo, a pessoa fazer um levantamento do que ela tem, como é que ela vai distribuir isso, o que ela tem que fazer, qual a capacidade que ela dispõe para isso, como é que é. Ela sempre tem que parar para pensar, para ver o nível, né, das condições atuais e como é a aplicação disso. Então, esse processo aí, quase sempre, a pessoa enfrenta esse paramomento impactante. Às vezes tem. Esse paramomento, quase sempre, ele diz respeito, como nós falamos aqui, o mais importante, é alguma coisa extrafísica, alguma coisa mais complexa, alguma coisa mais essencial, que seja, assim, de alto nível na vida da pessoa. Então, isso aí influi nessas condições todas. Agora, geralmente, isso aí influi justamente na terapia, né? Na hora que a pessoa está se melhorando, está fazendo força para se curar, fazer a remissão das coisas, das fissuras, das fraturas, das lacunas, das deficiências, dos trafares. Esse é o caminho. Agora, vocês examinaram aqui, inclusive você examinou aqui o caso da taxologia, a consim projetada, a consim ofiexista e a consciex intermissivista. Isso aqui está muito... Porque a maioria aqui já foi a consciex intermissivista. Uma boa parte já fez a projeção. E a maioria está caminhando para ser ofiexista. Então, o problema é ver aqui o que é que tem, o que a pessoa já tem. Em matéria, por exemplo, de extrapolacionismo. Ela, às vezes, já está recebendo alguma coisa antes do tempo. Antes daquilo que ela estava esperando. A coisa se antecipa. Depende da vida que ela tem. Então, isso tem a ver com aquilo que eu estava perguntando, a leitura dos aportes, né? Pois é. Que aí, o que você está recebendo aquilo antes, para onde que aquilo vai? Agora, veja, às vezes, na questão, quando entra o parapsiquismo, a pessoa, às vezes, pode receber uma coisa que para ela até é superior àquilo que ela desejava antes. No entanto, aquilo vem na frente. Isso tudo tem sua razão de ser. Agora, é bom a pessoa examinar. Isso não deve acontecer assim, batido na frente dela, passar batido. Ela tem que ver por quê, qual a causa. Isso, às vezes, dá muito esclarecimento e muita orientação, indicação para a vida dela. O que ela deve fazer. Então, às vezes, um processo desse é uma seta no caminho dela. Indica o rumo, é um indicador. Entende? Vale a pena pensar. Agora aqui, ó, na consim projetada, a aparição intervivos, o resgate extrafísico, o grupo volitativo, a instantaneidade do processo da autotaquirritmia, a memória quádrupla, a participação assistencial na energização tríplice. É aquilo que eu falo, que isso aí não é fácil. Até a pessoa chegar nisso e ter total tranquilidade sobre o assunto, ela discernir aquilo em qualquer época do ano, qualquer lugar, ela saber o que é. A vivência da projeção lúcida vexaminosa, a projeção de consciência contínua. Isso tudo é top. A projeção extrafísica mental soma isolado. A vivência extrafísica do monólogo psicofônico. A primeira excursão lúcida como nexo interlúdio. A paravisita a determinada central extrafísica. O retorno lúcido à paraprocedência prévia somática. Uma coisa é você receber uma inspiração da central extrafísica. Outra coisa é você ir lá e verificar, visitar o ambiente, receber um convite para entrar e pegar o crachá. Isso aí é que não é fácil. Entende? Então, veja, são todos processos impactantes. Agora você veja, uma série de fenômenos, eu falo aqui com calma para a pessoa pensar.
Agora, eu penso que todo mundo devia dar uma examinada, de vez em quando, na listagem dos parafenômenos, para ver onde é que ela está, naquele momento. Como é que está? Porque, principalmente as pessoas aí, a maioria estão praticando a TENEPS. Então, é muito importante que ela siga esse desenvolvimento parapsíquico, que é inevitável, está acontecendo com ela. Agora, é muito chato. A pessoa está se desenvolvendo e ela não toma conta da situação, ela não vê o prosseguimento disso, ela não tira proveito de uma condição dessa, que é só 100% para ela. Eu acho isso uma bobagem enorme. Então, vale a pena a pessoa pensar nisso. Você entendeu, né? Só isso que eu falo da consciência projetada aqui já vale esse verbete. Agora, professor. Se a pessoa começar a entender isso aí, já vai ajudar muito. Agora, vocês na Apex não podem esquecer fenômeno. Sempre vocês têm que lembrar. E agora, se você analisar essas abordagens que eu falei aqui, do mental soma e da paraperceptibilidade, isso vai aumentar o modo de vocês verem a cosmovisão do povo. A gente está pensando em fazer cursos que relacionem parapsiquismo e ProEx bem mais profundo. Você acha que vale a pena? Vale a pena. Está na hora de vocês pensarem nisso. Pablo, aquí en el... con respecto a este apartado de consciencia proyectada, en este apartado de coparticipação em resgate extrafísico de ex-familiar, você pode participar em um resgate extrafísico? É? O que tem um resgate? Você pode, você me refiro... Eu já participei uma opção de vezes disso aí. Nós podemos... Qualquer um aqui pode. O problema mais sério, em primeiro lugar, não é o desenvolvimento da pessoa. Em primeiro lugar, é ver se a pessoa tem afinidade, rapport, empatia com quem vai ser resgatado. Olha que isso é uma lógica óbvia. Isso são os fatos e parafatos. Se você tem muita afinidade, você é uma candidata a funcionar bem e se sair bem do trabalho do resgate. Agora, o resgate extrafísico, ele é sempre feito com a superintendência de consciências mais evoluídas. Seja quando nós estamos aqui, ou seja como nós estamos lá. Seja projetado, ou seja como consciência. Sempre tem gente mais evoluída que esteja orientando. Raramente você, espontaneamente, vai fazer um resgate à toa. Agora, a primeira coisa é ver se você tem relação, rapport, intimidade, empatia, afinidade com aquela consciência. É isso que atrai, é a força presencial da pessoa ali, da consciência, que vai ajudar. Claro, porque uma consciência só não vai saber se esse familiar precisa ser resgatado ou não. Tem que saber... Como é que é? Não estou entendendo. Não, pode tentar. Como saber que um familiar precisa ser resgatado? Tem que ser... Não, isso aí a consciência que sabe, não é você. Você tem que seguir, você é pau mandado, eles é que mandam. Tem que seguir o que eles falam. Tá certo? Agora, é muita gente que ajuda em resgate, é mais do que aparece. É que as pessoas não têm rememoração. Entende? Elas ficam bloqueadas, não lembram do que é. Você queria falar alguma coisa? Nessa parte do extrapolacionismo projetivo, se a gente se vê numa comunex mais evoluída, interlúdio ou uma comunex mais evoluída, o que o senhor diz que é a primeira coisa assim, que a gente pode se preocupar para tirar proveito? A primeira coisa é ver o nível da sua lucidez, da sua autoconsciência. Procurar mexer nas energias para você ficar autoconsciente, para ver ali o que é o prioritário, o que é o mais importante, o que você pode tirar partido, proveito daquilo. Então é ver o nível de lucidez. Isso aqui interessa. Gente, então, muitas graças. Hasta amanhã. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 81 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais, 15 perguntas online,
37 votos presenciais e 4 votos online. Os recados de hoje são do Loche, sobre o balanço existencial, a Alzira sobre fundamentos da conscienciometria, a Patrícia Alves sobre CP2 e agora com vocês a Eliana sobre programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia é o esteio financeiro da produção da Enciclopédia da Conscienciologia e das estruturas como o Tertuliário, o Holociclo e a Holoteca. Qualquer pessoa pode ser amigo da enciclopédia, não é preciso que seja um voluntário, ou um professor, ou ter algum vínculo direto com a Conscienciologia. Se você ouve as tertúlias, se você acompanha os verbetes, enfim, online, você também pode e deve, né, ser um amigo da enciclopédia, colaborar com todo esse nosso mega empreendimento. É fácil, você pode entrar em contato com o CAEC no 45 35 25 26 52 e você faz uma adesão anual que você pode pagar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. A cada ano, se você quiser, você renova. E também com isso você acessa um ambiente exclusivo no nosso site chamado Holoserver, onde você faz pesquisas em todas as obras da Conscienciologia. E também você pode fazer o download gratuitamente da própria enciclopédia da Conscienciologia, sempre na sua última versão. A gente aguarda vocês, então. Obrigada. Bom, pessoal, iniciamos hoje a temporada Balanço 2012 e gostaríamos aqui de convidá-los para o curso cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, fazer uma verdadeira reflexão, um levantamento, um inventário pessoal de tudo que ela realizou, acertou, errou, e a partir daí estabelecer um planejamento para os próximos anos, no sentido de melhorar a sua performance na ProEx. Todo ano o balanço tem um tema central, e no próximo ano vai ser Grupokarmalogia. E gostaria de informar vocês que um dos temas, um dos pontos altos desse curso vai ser a participação do Lísias, que vai falar sobre a condição da personalidade consecutiva dentro do contexto grupocármico. Então, vale a pena aí todo mundo se programar para participar do balanço, que é no período do carnaval, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Tá ok? Obrigado. E só mais um recado. No dia 30, agora, deste mês, nós vamos ter a prova de proexologia. Então, todos estão convidados. A prova é aberta aí, a participação de qualquer interessado. Ela vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, em São Paulo e também em Porto Alegre. Tá? E nós estamos vendo outros locais também. Então, prova de proexologia, aberta a qualquer interessado. Boa tarde. Nosso convite hoje é para todas as pessoas que têm interesse em aprofundar suas autopesquisas com o instrumento da conscienciometria. O curso Fundamentos da Conscienciometria inicia-se no dia 6 de novembro de 2011 agora, aos domingos, das 15 às 17h30. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. O convite é para o SCP-2 de Curitiba. O SCP-2 é o curso de extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2 do IPC e é um curso de campo com mais de 20 anos de amadurecimento, uma oportunidade muito grande para você poder viver realmente um para-momento, como nós vimos hoje, impactante. O curso, o SCP-2 de Curitiba, vai acontecer dia 28, 29 e 30 de outubro agora. É uma oportunidade para os paraenses, catarinenses, gaúchos, imperdíveis. O SCP-2 vai ser com a EPICOM Cristina Aracaki, no Hotel Deville, em Curitiba, e estão todos convidados. Qualquer coisa, entre em contato ou com o IPC de Foz do Iguaçu ou de Curitiba. Obrigada a todos. Aguardamos a todos amanhã para debater a felicidade específica. Verbete eleito com 13 votos, especialidade equilibriologia.